Então, o eclipse solar, como eu já expliquei, quando a Lua está nova, é o momento de transição dos ciclos curtos das nossas vidas. Então, toda vez que tem um eclipse solar, algum ciclo na nossa vida se encerra e começa um novo. Tem vários tipos de eclipse solar, tá? Tem o eclipse total, que é quando a Lua impede de forma integral a chegada da luz do Sol. Esse tipo de eclipse, o alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol é quase que perfeito. Então, isso resulta uma sombra que é provocada pela Lua. E aí tem o eclipse solar parcial. O próprio nome diz, parcial é quando a Lua cobre apenas uma parte da luz solar, não cobre a luz solar toda. Tem o eclipse solar anular, que é quando a Lua impede a chegada da luz do Sol, mas não de forma tão perfeita, por conta do distanciamento da própria Lua e da Terra. E esse tipo de eclipse, ele é conhecido como anel de fogo. Então, toda vez que vocês escutarem, vai ter um eclipse de fogo, um eclipse solar, porque ele forma um anel. Quando é possível ver esse eclipse, ele forma um anelzinho vermelho. Quando a Lua invade o Sol, a Lua fica preta, mas em volta você vê esse círculo vermelho. Então, é quando ocorre esse solar anular. Tá? Então, a borda do Sol, ela fica parcialmente visível, mas ela fica avermelhada. E tem o eclipse solar híbrido. Esse é o tipo mais raro de eclipse. Ele ocorre por meio da ação da sombra da Lua na superfície da Terra, mas tem por conta da curvatura do planeta Terra, essa sombra ela se modifica conforme o eclipse vai acontecendo, porque o eclipse não é coisa de 1 minuto. Ele tem início, meio e fim. No meio ele atinge o ápice, mas ele também ele vai em forma gradativa, expandindo e depois voltando para sua forma original, tá? Então aqui, por conta dessa modificação ao longo da projeção, ele é considerado híbrido também. Então o híbrido ele tanto pode ser solar total ou no eclipse solar anular. Ele acontece nesses dois momentos. Então, toda vez que você tiver um eclipse solar total, também observa se ele pode, além de total, ser híbrido. E toda vez que acontecer um eclipse solar anular, ele também, se for, né, dependendo da longitude e latitude de cada planeta, ele também pode ser considerado híbrido. E o lunar, né? A gente também tem o eclipse lunar, que é sempre quando tiver a lua cheia. Então, o solar é sempre com a lua nova e o lunar é sempre com a lua cheia. E o que um eclipse lunar traz para a gente? É um momento de maior intensidade emocional e até de caos na nossa vida. Então, de novo, estou vendo que vai ter um eclipse da lua cheia, um eclipse lunar. Deixa eu observar uns 3, 9 dias antes se aconteceu alguma coisa caótica na minha vida, ou se eu tive alguma explosão emocional, ou se alguma coisa mudou o meu estado emocional, os meus relacionamentos, as minhas atitudes afetivas. A lua cheia, eclipse lunar sempre interfere no emocional, tá? Eclipse lunar total acontece quando toda a sombra da Terra está projetada na Lua. O que se dá quando o satélite, né, a Lua, está inteiramente posicionado na região da umbra. Por isso que a gente enxerga o eclipse lunar, a Lua se apagando. O eclipse lunar penumbral, como o próprio nome ele já sugere, é quando a Lua está na região da penumbra, da sombra da Terra. Então, por conta disso, fica uma coisa projetada na superfície. Então, já é um eclipse mais sutil. E o eclipse lunar parcial, ele acontece quando uma parte da Lua é recoberta pela sombra da Terra, mas só um pedaço, o resto não. Então, tem um alinhamento da Terra, do Sol e da Lua, mas ele não acontece de forma perfeita. Por isso que a gente só vê o eclipse uma parte e não toda a Lua. Então, a gente consegue enxergar uma parte da Lua pela luz do Sol. E aqui
Depois eu passo esse site aí para vocês no grupo, mas eu estou trazendo, né, trouxe os eclipses que aconteceram em 2023, ainda vai acontecer inclusive 2 no mês de outubro. Então, dia 20 de abril aconteceu um eclipse solar híbrido. Olha, era raro. Falei para vocês que foi um eclipse raro. Ele dura em média até o próximo eclipse solar, ou seja, ele ainda, é claro que ele já não está com tanta força, que a força maior dele estava realmente no mês de abril, maio, mas até o próximo eclipse, que é 14 de outubro, ele ainda está impactando as nossas vidas. Dia 5 de maio teve um eclipse lunar penumbral. Então mexeu com o emocional, trouxe caos para a vida da gente como um todo, tá? Próximo eclipse é 14 de outubro, vai ser um eclipse solar anular. E dia 28 de outubro vai ter um eclipse lunar parcial. Aqui eu trouxe para vocês dados de 2024, até para vocês fazerem depois a revolução solar de vocês e olharem aqui os eclipses, tá? Dia 25 de março de 2024 vai ter um eclipse lunar penumbral. Dia 8 de abril de 2024 vai ter um eclipse solar total. 18 de setembro, eclipse lunar parcial e 2 de outubro, eclipse solar anular. Nesse site, eles trazem muitos detalhes, tá? Inclusive onde vai ser visto, onde vai ser possível enxergar o eclipse, porque o eclipse, como ele traz um posicionamento definido da Terra, não basta só ter o alinhamento entre Terra, Sol e Lua. Também tem um ponto da Terra que ele atinge com maior força. Então, dependendo do dia, dependendo do eclipse, pode ser no hemisfério norte, no hemisfério sul. Se for no hemisfério norte, não são todos os países do hemisfério norte que vão conseguir enxergar a olho nu. Do hemisfério sul, a mesma coisa. Então, esse site ele é bem legal depois vocês vasculharem, fuçarem, porque ele mostra onde vai ser visível, que área do planeta Terra vai impactar mais. Então, às vezes, o eclipse está mais forte ali na região da Ásia, então aqui para o Brasil não vai ter tanto impacto. Às vezes ele está aqui na região sul do país, né, do hemisfério sul, ali na região da Argentina, da Patagônia, então já impacta mais para a gente. Então, toda vez que o pessoal falar de eclipse, entrem nesse site até para vocês começarem a adquirir consciência. Ai, tá bom, tá falando de um eclipse aí catastrófico que vai acontecer. Mas deixa eu olhar nesse site aí se realmente vai atingir o Brasil, se vai atingir aqui a região do hemisfério sul de forma mais direta, entende? É claro que todo eclipse, seja ele solar ou lunar, ele vai atingir o planeta Terra como um todo. Mas aonde ele projeta com maior força é aonde vai ter maior problema ou maior mudança.